Hoje vamos dar início ao exame do aparelho cardiovascular, falando sobre os principais sinais e sintomas presentes na anamnese, como a dor precordial, palpitação, dispneia, cianose e síncope. Começando com a dor precordial. A dor precordial é tipicamente representada pelo sinal de Levine, que é essa dor em aperto no peito com um paciente com a mão cerrada. É a queixa mais comum na anamnese cardiológica na emergência. Localização. Se a dor for percebida na pele ou em estruturas superficiais, é possível afirmar que se origine da parede torácica. As dores perimamilares ou por baixo do mamilo quase nunca são de origem cardíaca, podendo ser de origem emocional ou provocada por osteoartrite, distensão do estômago ou do ângulo esplênico. Irradiação. Importante saber se existe ou não irradiação. A dor por obstrução de uma artéria coronariana pode ter diversas irradiações. Para os pavilhões auriculares, para a maxila inferior, nuca, a região cervical, membros superiores e até ombro. Caráter da dor. É, o caráter da dor é importante, pois na isquemia miocárdica, o caráter da dor é em aperto. Normalmente, dores musculares nessa região, elas podem ser dores pleuríticas, que é uma dor que piora com a respiração, né? Muitas vezes o caráter da dor nos diz, por exemplo, uma dor muscular, a gente consegue muitas vezes até pegar na dor, né, na palpação. Duração. Dores musculares podem durar dias, mas uma dor de angina, por doença coronariana, ela tende a ser uma dor muito mais precoce, né? Dura um tempo muito mais curto. Fatores agravantes. Uma doença coronariana pode ser agravada ou desencadeada por esforço, estresse. Ah, as causas de dor precordial são isquemia miocárdica, pericardite, dissecção de aorta, muscular e até psicogênica. A dor típica, né? A dor típica, por exemplo, de uma isquemia, quer dizer, uma dor isquêmica, né? Ela pode se tratar de uma doença arterial coronariana. Uma dor típica pericárdica, que é uma dor pleurítica, que piora com a respiração. Aorta, a dor aórtica, né? Uma dor de secção de aorta. A dor muscular é uma dor localizada, é aquilo que eu falei. Normalmente a gente consegue até palpar a dor. Palpitação. É muito importante saber a frequência dessa palpitação, se ela é diária, se é esporádica. O ritmo. Tentar perguntar qual é o ritmo dessa palpitação. O ritmo não diz respeito à frequência que ocorre, mas sim aos ritmos do batimento cardíaco, né? A gente procura arritmias aqui. Horário. Normalmente, palpitações de origem psicogênica acontecem mais à noite. Palpitações que ocorrem ao longo do dia são muito mais indicativas de causas cardiogênicas. Duração. Se dura minutos ou horas. Fatores agravantes e aliviantes. Se tem sintomas associados. Causas cardíacas. Então, arritmias, insuficiência cardíaca, miocardiopatias. Importante ressaltar que pacientes com insuficiência e miocardiopatias podem ter arritmias que levam à morte súbita. Não cardíacas. Hipertensão não controlada. É sempre muito importante a gente checar hormônios tireoidianos, pois hipertireoidismo é uma causa comum de palpitação. Pessoas que se metem a fazer atividade física muito pesada, sem a devida preparação, sedentarismo também, causas psicogênicas são muito comuns a gente ter palpitação por altos níveis de estresse, causas tóxicas também, álcool, drogas e outras situações, né? Dispneia. É uma queixa muito frequente, tanto na cardiologia, quanto na clínica, quanto na pneumologia. Primeiro é importante diferenciar a fadiga, que é o cansaço, da astenia, que é a falta de força. Perguntar quanto tempo o paciente tem dispneia, se piora ou melhora com alguma posição. É importante relembrar os tipos diferentes de dispneia, né, como platipneia, que é a sensação de uma dispneia ou dificuldade para respirar, que se agrava quando a pessoa está em pé, né, ou em posição ortostática. Uma dica para lembrar a platipneia, né, que começa com P de pé, a platipneia surge quando a pessoa está de pé, né? Ortopneia também, que é a dificuldade do paciente respirar deitado. Eu sempre brinco, né? Lembro de ortopneia, a gente lembra de colchão ortobon, né? Que é o paciente ter dificuldade para respirar deitado. E trepopneia, que é a dificuldade para respirar em decúbito lateral do lado afetado do pulmão, né? Que melhora em decúbito contralateral. Dentro da cardiologia, a gente tem uma classificação funcional de insuficiência cardíaca que é baseada na queixa de dispneia, que é a NIRA, né?
que ela é graduada em esforços. Entender melhor a dispneia é necessário para entender se existe algum acometimento cardíaco. Síncope e lipotímia. A síncope pode ser definida como uma perda transitória da consciência associada à incapacidade da posição de se manter em pé. É popularmente conhecida como desmaio, né? Já a lipotímia é a sensação do desmaio, sem que ele efetivamente ocorra. Causas cardíacas, né? Podem ser arritmogênicas, que são mais graves, podem ser por diminuição do débito cardíaco, por exemplo, em uma estenose aórtica, que o sangue vai ter mais dificuldade para passar por conta do estreitamento, pode ser por diminuição do retorno venoso ou do volume sanguíneo total. Causas não cardíacas. Hipotensão postural é algo que a gente vê muito em idosos por conta do uso de hipotensores e diuréticos, né? A gente vê muito a causa iatrogênica disso. Tem muito aquelas pessoas que levantam, né, de uma vez só e acabam tendo essa sensação de desmaio. Acontece também isso acontece normalmente por um desbalanço de receptores, de forma geral. Algumas situações metabólicas, né, como hipoglicemia, alcalose respiratória, hiperventilação, hipóxia, obstrução extracardíaca ao fluxo sanguíneo, como coartação de aorta, ou psicogênico. É importante perguntar sobre a duração, se teve convulsão, se teve incontinência urinária e fecal, porque a gente pode estar diante também de uma causa neurológica, né, de crises convulsivas. Se teve sudorese, palidez associadas, se houveram pródomos. É importante lembrar o que são pródomos, né? Pródomos são os sintomas que precedem a queixa. Por exemplo, aqueles pacientes que têm enxaqueca e às vezes vêm estocolmos, que são aqueles pontinhos luminosos, antes de ter a própria enxaqueca. Normalmente, pacientes que têm síncope por arritmia, eles podem, antes de ter o desmaio, eles têm um pródromo que foi a própria palpitação. É, Temos a cianose, né? A cianose significa essa coloração azulada da pele das mucosas em razão do aumento da hemoglobina, reduzida no sangue capilar. É necessário examinar para analisar se existe hipocratismo digital, que é uma condição onde existe o aumento da curvatura das unhas e espessamento dos tecidos nas pontas dos dedos. Isso ocorre por hipóxia crônica, né? Analisar se essa cianose é central, se é periférica, se é mista. Noções anatômicas. O coração tem quatro câmaras, o átrio esquerdo e o direito, o ventrículo esquerdo e direito. Dividindo o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, temos a mitral, que é a única válvula bicúspide, tendo folheto anterior e posterior. E dividindo o ventrículo esquerdo da aorta, temos a válvula aórtica. Do lado direito, temos o átrio direito e o ventrículo direito sendo divididos pela válvula tricúspide. E entre o ventrículo direito e a pulmonar, temos a válvula pulmonar. O exame físico. No exame físico, de forma geral, passamos por quatro etapas: a inspeção, palpação, percussão e a ausculta. Mas na cardiologia não fazemos a percussão. Fazemos apenas a inspeção, a palpação e a ausculta. Na primeira fase do exame físico, vamos olhar a coloração do paciente. Se ele está hipocorado, acianótico, ictérico. Lembrando que a icterícia da insuficiência cardíaca é por conta da congestão do fígado. O paciente não consegue colocar o coração para colocar o sangue para frente, o sangue ele vai acabar tendo uma congestão ali hepática, podendo causar ascite, refluxo hepatojugular, todos esses sinais e essa congestão vai acabar causando a icterícia. Precisamos ver a atitude do paciente também, se ele se coloca em alguma posição específica. Aqui temos duas posições onde o paciente se coloca para minimizar o desconforto cardíaco. A posição de Blitzmann e Pressman-Metana. São ambos sinais de pericardite. Entender as anormalidades, se existem anormalidades da caixa torácica, se o paciente está normal, se tem tórax em barril, cifose, escavado ou carinado. O escavado é bem comum em síndrome de Marfan, né? Também a gente procura na inspeção a presença de abaulamento. Palpação. Analisar se o ictus cordis está desviado. O deslocamento do ictus cordis indica dilatação ou hipertrofia do ventrículo esquerdo, que ocorre normalmente em estenose aórtica, insuficiência cardíaca, insuficiência mitral, hipertensão arterial,
miocardias e algumas miocardias congênitas, né? Análise de batimentos ou movimentos visíveis, palpáveis, a pesquisa de frêmito cardiovascular. O frêmito é a palpação do sopro, né? Eu vou falar mais à frente, que é quando o sopro passa de 3 cruzes, quando ele chega em 4 cruzes, ele já gera frêmito. Ictus cordis. Quando vamos palpar o tórax dos pacientes, em cerca de 50% das vezes vamos conseguir ter um ictus palpável, né? Principalmente em pacientes mais magros e em homens por conta da ausência de mamas. Normalmente ele se encontra no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular. Uma das formas de facilitar a palpação do ictus é colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo. Assim a gente consegue trazer o coração um pouco mais para perto. Geralmente ele tem de 2 a 3 centímetros. Normalmente quando palpamos o ictus ele não é tão propulsivo. Às vezes o ictus está propulsivo por formas fisiológicas, né? Não patológicas. Às vezes o paciente está muito nervoso. Mas de forma geral, quando a gente vê um ictus propulsivo, a gente já tem que pensar em alguma possível alteração. Mobilidade. Analisar se o ritmo está normal, se existe um ritmo de galope. Analisar a frequência cardíaca para ver se ela está normal. Na maioria dos níveis, a frequência cardíaca normal fica entre 60 e 100, né? Portanto, quando vamos palpar a área cardíaca, vamos tentar palpar as bolhas. As bolhas normais que temos são B1 e B2. B1 acontece pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, que são M1T1, do lado esquerdo a mitral e do lado direito a tricúspide. Sempre o lado esquerdo vai fechar antes do direito. Melhor palpável no ápice cardíaco e pode ser bem palpável em situações onde existem calcificações e hipercinese. P2 ocorre pelo fechamento das válvulas semilunares, A2P2, que é a aórtica e pulmonar. Ele é melhor palpável na base cardíaca. Paciente com hipertensão normalmente tem a B2 bastante palpável. B3 já é uma bolha que acontece logo após B2 e pode gerar o famoso ritmo de galope ou de cavalo. Normalmente ele acontece por falência ventricular. E a B4, que ocorre logo antes de B1, que vai acontecer na fase de contração atrial. Durante a palpação, vamos também fazer a pesquisa do frêmito, né? Que é a palpação de um sopro. Vou falar mais à frente. O pulso jugular. O pulso jugular ele é um reflexo das cavidades direitas do coração. Aqui temos um gráfico esquemático do que a gente sentiria ou veria de reflexo dentro das cavidades direitas. A onda A é o reflexo, na verdade, do momento de sístole atrial, onde o átrio se contrai após a fase de enchimento lento, né? Que vai ser aquele chorinho que o átrio dá para passar o sangue. A onda C é representada pelo pulso carotídeo, e após isso ocorre a diástole, que é representada por esse descenso X. Após isso começa a se encher de novo e vamos ter a onda V, que é o enchimento do átrio. Depois temos a abertura da tricúspide, que vai dar o descenso Y. Isso é algo interessante de saber, mas acaba sendo um pouco usado na prática. Pulso arterial. Diferente do pulso jugular, que fica sendo mais ou menos o reflexo das cavidades direitas, aqui a gente tem um pulso arterial. O pulso arterial é o reflexo das cavidades esquerdas. A onda de pressão do fluxo depende da onda de pressão arterial, né? Então ela é sincrônica com os batimentos cardíacos. Isso é interessante, porque durante a ausculta, se a gente tem alguma dúvida de quando existe a sístole, né, a gente pode pegar o pulso do paciente e analisar a sístole e o B1 de forma sincrônica nos pulsos, né? Então é importante que ela acabe fazendo parte do exame físico. Em adultos, normalmente palpamos apenas o pulso radial e às vezes o pedioso. Em crianças, temos que dar uma preferência ao femoral, para investigar algumas cardiopatias. E em pacientes internados, acabamos usando bastante o carotídeo. Ausculta cardíaca. O carro-chefe do exame físico cardiológico é sem dúvida a ausculta, onde usamos o estetoscópio. Aqui temos as olivas que usamos para acomodar os ouvidos, as hastes e o tubo de condução de sons. É importante ressaltar que nos estetoscópios tradicionais temos a campânula, onde ouvimos melhor as bolhas acessórias, e o diafragma, onde escutamos melhor as bolhas normais, ou seja, as bolhas essenciais.
Na ausculta cardíaca, temos esses focos, onde também são palpados os frêmitas. Importante entender, por exemplo, que se vocês ouvirem um sopro sistólico que é mais evidente do foco aórtico, ele provavelmente se trata de alguma patologia da aorta. Começando pelo foco aórtico, que é o único foco do lado direito do tórax, se localiza no segundo espaço intercostal na linha paraesternal direita. Contralateral a ele, no segundo espaço intercostal na linha paraesternal esquerda, vamos ter o foco pulmonar. Logo abaixo dele, no terceiro espaço intercostal esquerdo, vamos ter o foco aórtico acessório, ou o ponto de Irving. O foco ou área tricúspide corresponde à base do apêndice tifoide, ligeiramente para a esquerda. Isso corresponde por volta do quarto ou quinto espaço intercostal na linha paraesternal esquerda. Vamos ter o foco tricúspide, né? E o mitral se encontra na linha hemiclavicular esquerda por volta do quarto ou quinto espaço intercostal. Para uma ausculta ideal é necessário um local adequado. Um decúbito dorsal a 30 graus, tentar identificar se o paciente tem ritmo regular, está taquicárdico ou bradicárdico. Muitas vezes o paciente fica taquicárdico por conta do exame físico. É necessário ter uma certa sensibilidade para identificar esses casos. Identificar B1 e B2 sempre com o diafragma do esteto e depois com as bolhas acessórias por meio da campânula. Caso seja necessário, colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, assim trazendo o coração um pouco mais próximo ao tórax. O B3, como eu falei, pode ser ouvido logo após B2, geralmente devido à falência do ventrículo. Por que essa falência ventricular pode acabar gerando B3? Quando o paciente tem um ventrículo com falência, ele não consegue jogar todo o sangue para fora. Vai acabar sobrando uma quantidade de sangue no coração após a sístole, ou seja, um volume diastólico aumentado. Quando o sangue começar a sair dos átrios para os ventrículos, ele vai bater nesse sangue que restou e vai gerar essa vibração. Esse movimento do sangue batendo no sangue que restou pode acabar gerando essa terceira bolha. E a B4 seria logo antes de B1. Eu até brinco, né, que é B4 por conta do átrio, da fase de contração atrial. Também é causado pelo sangue batendo na camada do sangue que ainda está no ventrículo. Podem haver também estalidos e cliques. Estalidos elas ocorrem após B2, a abertura das válvulas atrioventriculares, que é a mitral ou a tricúspide. Ou seja, ele é um ruído protodiastólico e acontece muito na estenose mitral. E os cliques, eles sempre ocorrem nas vias de saída, eles são chamados sons ejetivos. Eles ocorrem muito em aorta bicúspide e por causas de hipertensão arterial. Sopros. Bem, o que é o sopro? O sopro é a manifestação sonora do turbilhonamento do sangue, seja por lesão valvar, hiperfluxo ou redução da viscosidade sanguínea. Ou seja, ou o sangue está indo para ele onde ele não deveria estar indo por conta das, por exemplo, de insuficiências valvares, ou ele está passando com dificuldade por onde ele deveria passar, que é o caso das estenoses, onde ocorre o estreitamento, né, das válvulas. É importante tentar descrever as características desse sopro. Primeiro, identificar a situação do sopro no ciclo cardíaco, se ele é sistólico, acontecendo no momento da sístole, ou se ele é diastólico, acontecendo na diástole, ou se ele é sístole-diastólico. Para isso, temos que observar as bolhas. Ou seja, se um sopro ocorre dentro de B1, ele é um sopro sistólico. Se ele ocorre dentro de B2, ele será um sopro diastólico. Os sopros eles podem ser tanto ejetivos quanto de regurgitação. Por exemplo, um sopro sistólico ejetivo ele acontecerá nas vias de saída dos ventrículos. Para tentar raciocinar, um sopro sistólico ejetivo, se ele está na via de saída, ele ocorreria em que válvulas? Na aorta ou na pulmonar, correto? Um sopro sistólico ejetivo nessas válvulas aconteceria, por exemplo, por conta de uma estenose, onde o sangue vai passar, mas ele vai passar com mais dificuldade. Um sopro sistólico pode também ser de regurgitação. No caso, durante uma sístole, existe um defeito, por exemplo, nas válvulas superiores, né, nas válvulas mitrais ou tricúspides. Assim, o sangue ele vai voltar, né, vai ter uma regurgitação do sangue. As válvulas, nas insuficiências, elas ficam incompetentes, elas não conseguem impedir o sangue de voltar para os átrios durante a sístole. Esse raciocínio ele vai funcionar para os dois lados do coração. O mesmo pode acontecer na diástole. Na diástole ocorre a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos.
Então, se existe um sopro diastólico na mitral, esse sopro seria um sopro causado por estenose, pela dificuldade do sangue de passar nessa válvula. Da mesma forma que um sopro na diástole poderia acontecer por regurgitação na aorta, né? Que o sangue estaria voltando na diástole da aorta para o ventrículo. Outra coisa importante é saber a localização e a irradiação. Um sopro na aorta, por exemplo, ele pode irradiar tanto para a fúrcula quanto para o pescoço. Também identificar o timbre e o tom e a intensidade do sopro é fundamental para entender a classificação do sopro. Um sopro de uma cruz, por exemplo, é um sopro de difícil escuta. O de duas cruzes você já consegue ouvir um pouco mais. O de três cruzes é um sopro bastante evidente. Com quatro cruzes, isso é importante vocês saberem bastante, né? E com quatro cruzes, o sopro ele já começa a gerar frêmito, de tão forte que ele é. A partir de quatro cruzes, o de 5 e 6 também vão ter frêmito. A diferença é que com 5 não precisa encostar totalmente o esteto, e o sexto você não precisa nem de esteto para sentir. Uma coisa importante é a gente fazer a localização do sopro, em que foco que ele se encontra de forma mais preponderante. A outra é entender se o sopro ele é holo, proto, meso ou tele. Se ele é sistólico ou diastólico e se tem desdobramento de B2. Aqui temos B1, que é M1T1, e B2, que é A2P2. A sístole compreende o período entre B1 e B2, e a diástole o período entre B2 e B1. Entendendo, se um sopro acontecer entre B1 e B2, ele vai ser um sopro sistólico. Se ele acontecer entre B2 e B1, ele é um sopro diastólico. Aqui temos B3, que ocorre logo após B2, e B4, que ocorre logo antes de B1. O ciclo cardíaco normal, vamos ter esse som, tum-tá, 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 sendo o som fisiológico de B1 representado pelo tum e o de B2 pelo tá. Recapitulando, a primeira bulha, que é B1, ela vai ocorrer pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, e é mais intensa no foco mitral. A segunda bulha, ela ocorre pelo fechamento das semilunares, que é a aórtica e a pulmonar, e é mais aguda, por isso representa o tá. Lembrando que o coração esquerdo ele sempre vai bater antes do direito, por isso a mitral vem antes da tricúspide e a aórtica antes da pulmonar, M1T1 e A2P2. A terceira bulha, ela é gerada pelas vibrações da parede ventricular na fase de enchimento rápido. Quando o paciente tem um ventrículo com falência, que não vai conseguir jogar todo o sangue para fora dos ventrículos, vai sobrar uma quantidade de sangue do coração pós a sístole. Ou seja, o volume diastólico vai estar aumentado. Então, quando o sangue começa a sair dos átrios para os ventrículos, ele vai bater nesse sangue que restou por conta do final da diástole e vai formar essa vibração. Esse movimento pode gerar essa terceira bulha. Por isso que ele é um ruído protodiastólico, ou seja, ele vai acontecer no começo da diástole logo após B2. Ele vai ser melhor audível com a campânula e, claro, com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Mas nem sempre ele é um ruído fisiológico. Ele pode ser um achado não patológico em crianças e adultos jovens com um ataque cardíaco muito grande. E, claro, ele é famoso, a B3 é famosa por conta do ritmo de galope que ela pode gerar, né? B4, né? A quarta bulha. Eu gosto do mnemônico B4, né? Para lembrar que ela ocorre na fase de contração atrial. Ela é gerada pela desaceleração do fluxo sanguíneo, pela contração atrial e a massa de sangue que já vai estar no ventrículo. É um ruído telediastólico, ou seja, ele acontece no final da diástole ou pré-sistólico, ou pré-sístole, né? É melhor audível com a campânula e, claro, em decúbito lateral esquerdo. Ele pode ocorrer por conta de hipertensão, miocardiopatias hipertróficas, entre outras causas. Esse é um esquema para tentar entender como nomear os sopros que ocorrem. Se o sopro ocorrer no meio da sístole, é um sopro mesosistólico. Se ele ocorrer durante toda a sístole, vai ser um sopro holossistólico. É holo de todos, né, de tudo. Se for no começo da sístole, vai ser protossistólico. Se for no final, telesistólico ou até tardio. O sopro diastólico é um pouco mais difícil de ser auscultado, mas segue a mesma lógica.
Proto, meso, holo e tele, ou contínuo, né? Ele pode ocorrer tanto na sístole quanto na diástole, em todo momento, né? Tanto na sístole quanto na diástole. Os sopros também podem ser divididos em funcionais e orgânicos. É importante ressaltar que não necessariamente um sopro vai significar doença. É, o sopro funcional, por exemplo, ele não possui alterações estruturais, ele pode acontecer por conta de hipercinese, ou seja, o aumento da frequência cardíaca, que é algo muito frequente em crianças com febres altas. O sopro funcional ele não vai ser capaz de gerar frêmito, né? Ele não vai, ou seja, ele não vai turbilhonar o suficiente para chegar em 4 cruzes. Normalmente ele vai ficar por volta de 2 cruzes. Ele não vai ter foco definido ou preferido e ele vai ser sempre sistólico. Já o sopro orgânico, ele pode gerar frêmito. Ele tem uma relação com alterações estruturais e normalmente é auscultado em um foco específico, podendo tanto ser sistólico quanto diastólico. E além dos sopros, pode ser flagrado também o que chamamos de atrito pericárdico, que é o som ocasionado pela pericardite no deslizamento do pericárdio parietal e visceral. Normalmente o atrito pericárdico tem 3 fases e muda de acordo com a posição do paciente. É bem identificável, parece com o som de um roçar de papelão. Pessoal, eu gosto bastante de ser monitor de semiologia. Também estou me divertindo bastante trazendo esses vídeos para tentar trazer algum conteúdo para vocês. Mas é um pouco mais trabalhoso do que eu pensava também, não vou mentir. Posso tentar trazer uma continuação para a aula 2 de cardiologia, que são as síndromes cardíacas. Mas eu gostaria que esse vídeo tivesse um bom feedback, para saber se o meu trabalho está sendo útil para vocês ou não. Então, se possível, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Também posso trazer um vídeo resolvendo questões de cardiologia, com foco em semiologia. É, Agora, tipo assim, eu preciso realmente saber se esse material, esse conteúdo está sendo proveitoso para vocês ou não. Ademais, eu agradeço novamente a todos e desejo boas provas, viu? Beijos.